E eu saúdo a você, paz seja contigo, oh glória! Você está agora no ar, aqui com a nossa programação Rádio Encontro com Deus, e vamos agora explanar mais um tema para o nosso crescimento espiritual, uma leitura para edificar a sua vida e para fortalecê-lo, oh glória! A nossa leitura encontra-se em Salmos capítulo 34 e versículo 4, glória a Deus. Então vamos aqui meditando na palavra que diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu e dos meus temores todos me livrou. Amém? Eu li aqui na versão KJA. Na versão JFA, para fazer um paralelo, diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu e de todos os meus temores me livrou. Amém. Então a leitura parecida. Vamos agora corroborando o nosso entendimento. Observamos aqui uma atitude do salmista, louvado seja Deus, na qual ele desempenha-se bem, e aqui dá-se a autoria a Davi. Então, de acordo com o estudo, diz que é um salmo de Davi quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque e por este expulso ele se foi. Então vamos entendendo aqui. Observamos o salmista, que a autoria é dada para Davi. Ele faz algo muito importante, é acerca de buscar a Deus. Ou seja, busquei o Senhor, ou seja, buscar o Senhor. O que vem a ser isso? O que significa isso? Como é que nós buscamos a Deus? Ou seja, na nossa mente, ou seja, buscar é ir até algo, é ir ao encontro, procurar. Então é muito importante de nós entendermos essa palavra, de nós aqui aprofundar o nosso entendimento. Louvado seja Deus. Vamos aqui para o sentido de buscar, procurar, descobrir, catar, caçar, fuçar, rastrear. Muito importante. Ou seja, ir ao encontro, conforme eu disse, procurar, descobrir. E vamos mais para o entendimento. Ou seja, nós buscamos um objeto que nós precisamos, ou buscamos uma pessoa que nós queremos vê-la. E dessa forma vamos aqui meditando nessa palavra muito abençoada, para que você entenda, oh glória a Deus. Então diz sobre o que? Diz acerca de buscar. Então busquei ao Senhor. E como é que busca ao Senhor? Um objeto você sabe como é que busca. Uma pessoa você sabe como é que busca, porque essas coisas são o que? Materiais. Então Deus, como é que nós buscamos a Deus? Nós sabemos que é algo fácil e ao mesmo tempo algo difícil. Como assim? Algo fácil e algo difícil? É algo fácil porque é através de uma oração, de você colocar sua mente em contato com Deus, de você pronunciar a voz diante dele. Então, e algo difícil porque falta a pessoa ter fé. Nós observamos em Hebreus capítulo 11, o versículo 1, dizendo algo muito importante. Então vamos para essa leitura abençoada, para que corrobore o nosso entendimento, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ou aqui folheando as escrituras, que diz acerca: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém. E o versículo 3: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, aquilo que é visível surgiu através daquilo que é invisível. Nós precisamos da fé. Ou seja, como é que nós buscamos? É através da nossa fé, a nossa oração, a nossa comunicação a Deus. Davi, ele fazia como? Ele orava, ele buscava
incessantemente o seu Deus, buscava o Eterno, o Deus de seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então é algo muito sublime da gente refletir. Louvado seja Deus. Então vamos aqui meditando nessa palavra. Ele diz que buscou. Nós observamos Isaías capítulo 55 e versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. Oh glória, buscai ao Senhor. Ou seja, essa busca tem que existir dentro de nós, e essa busca ela está relacionada a uma ação. Nós observamos que é um verbo, e estudando na gramática, a nossa gramática portuguesa e outros idiomas também se associam, observamos um verbo. Um verbo representa uma ação, buscar, buscar. Então eu busco, tu busca, nós buscamos. Muito importante, ou seja, uma ação que deve existir o quê? Existir em nós. Buscar ao eterno Deus, que nós devemos buscá-lo sempre a Ele e dar-lhe toda honra e toda glória. Amém. Então é algo magnífico da gente refletir, que a gente possa ter essa prontidão diante do nosso Pai Celestial, de buscar a Ele mais e mais, ou seja, conforme eu falei. E a nossa vida, o que nós temos empregado hoje, o que nós temos feito diante das situações dessa vida, para a gente refletir. Então vamos aqui mais no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, vamos dando toda honra e toda glória a Ele, Ele que é todo poderoso, Ele que merece todo o poder. Vamos aqui observando essa leitura abençoada. Diz mais: e Ele me respondeu. Muito importante. Deus, Ele é o que? Ele se manifesta. Deus, Ele tem qualidades pessoais, ou seja, Ele se manifesta ao ser humano. Ele dá a sua glória ao ser humano. Muito importante para dessa forma a gente refletir. Então, que possamos saber que Deus, Ele é bendito. E vamos mais aqui, ou seja, o salmista, ele buscou ao eterno Deus de Israel e teve o que? A sua resposta. Ou seja, aquilo que ele pedia, ele recebeu. Nós podemos receber aquilo que nós pedimos, sim, mas nós temos que buscar Deus. E buscar como? De maneira sincera, de maneira que nós venhamos depositar a fé nele. Louvado seja Deus. Temos salmo aqui 18:6. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, lá corroborando o entendimento, vamos continuar aqui, e diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Então, quando nós estamos com temor de algo, nós estamos angustiados, nós temos que fazer o que? Buscar ao Senhor. E nós observamos as pessoas fazerem isso, buscar a Deus, não. Muitas das vezes o ser humano, ele busca outro ser humano para resolver seus problemas. Observamos muitas pessoas hoje em dia dizendo que tem a solução para tudo. E nós observamos ser a mesmo. As pessoas dão a resposta para todas as coisas, dizendo ter a solução, e nós avaliamos essas pessoas. Nós avaliar a vida delas, tem problemas que elas têm e não resolvem. Então por que um ser humano vai dar a solução de tudo para outro ser humano, sendo que os próprios problemas dessa pessoa ela não resolve? Ou seja, falar é fácil, falar que vai resolver a vida de alguém é fácil. Agora, alguém mudar de vida exige sacrifícios, exige empenho. Então nós observamos que Deus, Ele é poderoso. Nós temos que buscá-lo, ou seja, Ele nos dá capacidade, Ele nos dá inteligência, Ele nos fortalece. Algo de mais precioso Ele já nos deu, que é a vida.
e Ele promete de dar ainda uma vida eterna. Ou seja, a vida nós já temos, agora a vida eterna que nós não temos é uma vida que é temporária. Mas se nós obedecermos a Deus, teremos uma vida que é eterna. Então você possa sempre buscar o Senhor. Ou seja, conforme eu falei, um ser humano busca outro ser humano. E nós temos que ter a mente o quê? De buscar Deus. Quando nós precisamos de algo, temos que buscar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, de direcionar logo o nosso problema. Muitas das vezes as pessoas buscam a Deus quando? Em um último estado, quando observa que já procurou o que era mais fácil, mais viável, mais aparente, e depois muitas pessoas gastam seu dinheiro em medicamentos. Aí quando não tem mais dinheiro ou quando não tem mais nenhuma solução é que vai buscar Deus. Nós observamos, se o remédio tivesse dado certo, iria buscar Deus? Penso que não. Porque o primeiro socorro foi o remédio. Então, aí vem essa questão lá, será que nós não podemos tomar nenhum medicamento? Será que quando nós precisamos, não podemos? Então, cabe cada um se avaliar, porque é uma coisa a fé de cada uma. Se alguém tem fé para ser curado, amém, graças a Deus. Se alguém não tem, quer tomar medicamento, então essa pessoa tome, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, a sua vida, você deve saber julgar as coisas. Então você deve ter esse discernimento. Você provavelmente já é um adulto ou já é um jovem, você deve discernir as coisas já por você mesmo. Então a nossa fé, ela deve estar no nosso Pai Celestial. Então nós devemos buscar, clamar a Ele sempre. Então, conforme eu disse, a nossa fé deve estar em Deus. Nós não devemos colocar nada nesse mundo acima de Deus. Observamos, aqui é interessante a gente ler, que entra nesse contexto também, por isso que eu vou ler aqui, conhecido pelos judeus como Shema Israel, que significa ouve Israel, que vem do hebraico. De nós observarmos aqui é uma oração feita pelos nossos irmãos judeus, glória a Deus. Então vamos meditando na palavra do eterno nosso Deus, vamos aqui buscando sempre, conforme diz aqui Deuteronômio no capítulo 6, os versículos 4 e 5. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui é o primeiro grande mandamento que assim Jesus interpretava. Então, acerca de amar Deus acima de tudo, acima de todos. Muito importante, o nosso coração deve estar em Deus. Ou seja, nenhuma pessoa, nada nesse mundo deve estar acima de Deus. Quando a pessoa faz isso, a pessoa já incorre em idolatria. Observamos o primeiro mandamento. Diz, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti mais de escultura. Encontra-se ali em Êxodo capítulo 20. A pessoa faz a quebra desses dois mandamentos quando coloca qualquer coisa acima de Deus, a idolatria, e a idolatria é pecado. Um só Deus deve ser adorado, um só Deus deve ser buscado, buscar a Deus. Ou seja, o pessoal cria o termo de anjo da guarda, isso é totalmente pagão. Ou seja, tem os anjos que nos guardam? Tem sim. Salmos 91, o Senhor dá ordem aos seus anjos, mas diz, é Deus que dá ordem, é Deus que comanda os anjos. Então nós temos que buscar Deus, não orar por um anjo dizendo para nos proteger, buscando algum anjo, dizendo eu tenho um anjo da guarda. O nosso guarda é Deus. Leia lá Salmos capítulo 121. Que é bem claro, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. É bem claro as escrituras. Então Deus é o único que deve ser buscado, e todas as coisas são criaturas que estão a serviço de Deus. Nós observamos anjos são a serviço de Deus, e o maior é o nosso Pai Supremo, o nosso Pai Celestial. Nós observamos ali em Apocalipse, João, ele desejava adorar o anjo, mas o anjo repreendeu ele, disse que ele era conservo.
e ele não deveria fazer isso. Então as escrituras elas corroboram também, e nós observamos o contexto ali, Atos capítulo 10, na qual Cornélio se prostrou perante Jesus e ele já não deixou, porque diz: adora a Deus. Então ele disse que ele também era o que? Um homem. Muito importante esse entendimento para que você reflita, ou seja, observando pessoas querer adorar outras, pessoas adorando o irmão e apóstolo Pedro, fazendo oração para ele, dizendo que ele tem a chave dos céus, são coisas pagãs. Nós temos que ler as escrituras. Então vamos aqui, nós temos que ser sincero com essas escrituras aqui, na qual nós lemos ela. Nós temos que ser sincero e crer unicamente na palavra do eterno nosso Deus. Então eu estou falando essas coisas aqui porque eu creio nas escrituras, nessas palavras, e essas palavras que nos direcionam sempre. Então que possamos sempre ter o ânimo diante do nosso Pai Celestial, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador, aleluia. Então Deus abençoe o mais e mais, Deus fortaleça você, abençoe a sua vida e lhe direcione sempre. Muito obrigado por ter acompanhado essa mensagem. E mais uma vez a minha saudação, deixo a paz para você. Então conheça a Igreja de Deus, se firme e se fortaleça na verdade.